Boa tarde, alunos do nono ano. Mais uma vez, nós estamos aqui reiniciando nossas aulas. Iniciando hoje o terceiro bimestre com as aulas de matemática. Nós vimos, depois das avaliações e recuperações, voltamos de novo ao nossas aulas. Nós ainda estamos aguardando, tudo isso passar para a gente voltarmos e termos de novo nossas aulas presenciais. Mas enquanto isso não acontece, estaremos aqui junto com vocês, dando esse auxílio. E acredito que, pelo que eu vi, na boa parte dos alunos da avaliação, principalmente, estão compreendendo o assunto. Só queria um pouco mais de participação na questão das atividades, tá? Questão de atividade que eu acho que eles estão devendo um pouco. Mas em relação à avaliação, eu particularmente gostei do resultado. Agora aqui, gente, nós vimos funções polinomiais do primeiro grau. Vamos começar o quinto capítulo com funções do segundo grau, certo? Função polinomial do segundo grau ou função quadrática. A aula está na página 116 e nós vamos ver. Não sei se vocês já estão observando aqui, ó. Estão vendo aí? Formulazinha de Bhaskara, para a gente trabalhar. Vamos precisar disso aqui demais para resolvermos. Principalmente para encontrar as raízes dessas funções, das funções polinomiais do segundo grau. Beleza? Pois bem, para começar, para compreendermos o significado das funções polinomiais do segundo grau, também chamadas de funções quadráticas, vamos criar uma situação-problema. Os cabos da ponte pêncil, indicada na figura a seguir, formam arcos de parábola do segundo grau. Então, isso aqui, nesse formato aqui, ó, de parábola, certo? Gostaria já de chamar a atenção que existe duas formas de se fazer uma parábola. Parábola com a vértice voltada para cima e a parábola voltada para baixo, tá? E isso define se uma função ela é crescente, a função do primeiro grau, do segundo grau é crescente ou decrescente. Nós vamos ver também. Aí temos aqui, ó, as torres de suporte têm 24 metros de altura. E há um intervalo entre elas de 200 metros. O ponto mais baixo de cada cabo fica a 4 metros do leito da estrada. Consideremos o plano horizontal do tabuleiro da ponte contendo o eixo X e o eixo de simetria da parábola como sendo o eixo de Y, perpendicular a X. Perpendicular, gente, eu vou parando aqui explicando um pouco essas nomenclaturas que eu acho que você já conhece até, mas só para lembrar. Então, nós temos aqui o arco, certo? Tá formando aqui o arco. Essa aqui seria a reta Y, tá? Como sempre, ela é a que fica na vertical. E aqui uma imaginária na horizontal, que seria a reta X. E ela é sempre perpendicular a X. O Y perpendicular a X. O que é perpendicular? Perpendicular é o encontro de duas retas que formam ângulos de 90 graus. Beleza? É aquele cruzamento reto, tá? Aquele cruzamento que ele é mais deitado, formando ângulos agudos e obtusos, certo? Ele não é perpendicular, ele é oblíquo. Então nós vamos lá. Aqui. Poderíamos calcular o comprimento dos fios de sustentação que ligam verticalmente o cabo o cabo parabólico ao tabuleiro da ponte utilizando a lei de formação. Então ele deu aqui uma lei da formação. A lei da formação é y igual a 1 sobre 500x ao quadrado mais 4. Essa é a lei de formação. Com a lei de formação,
nós podemos encontrar qualquer informação aqui, tendo, lógico, as outras como base, certo? Então ele mostra aqui, eu não vou entrar muito agora nos cálculos, que eu queria mais ou menos mostrar para vocês simplesmente como se faz, como se resolve, não é? Como se calcula esses tipos de problemas, certo? Então nós temos aqui, ó. Assim, podemos, por exemplo, determinar o comprimento do elemento de sustentação BA, que é esse elemento, né? Esse elemento de sustentação BA, ó, que é esse aqui, ó, o AB, certo? Dá para a gente saber que liga o cabo verticalmente ao cabo parabólico ao tabuleiro da ponte, situado a 50 metros do eixo Y. Então, a gente está a 50 metros. Então, quer saber quanto é esse cabo? Utilizando a lei da função, nós podemos calcular. Mas eu queria lembrar vocês o seguinte, antes de partirmos agora para esse cálculo. Por isso que tem aqui importante. Antes mesmo de calcular, eu acredito que a gente tem que conhecer isso aqui. Considere A, B e C números reais com A diferente de zero. Chama-se de função do segundo grau toda a função f de r, né? Ou seja, a função dos números reais, definido por f de x igual a 3x ao quadrado menos 2x mais 5. Assim segue-se que f, a função de r, ou seja, a função dos números reais por número real, e x por y. Y é igual a f de x. Por isso que eu falei nas aulas das funções de primeiro grau que nós podemos substituir esse f de x por y, é a mesma coisa. Quando nós vamos mexer aqui, principalmente nas funções do segundo grau, a gente vai ver muito essa troca de f de x por y, certo? É para formarmos elementos aqui capazes de determinar aquilo que nós estamos procurando. Aí aqui, ó, tem o ax ao quadrado mais bx mais c, essa é a lei geral de formação das funções, certo? Das funções de segundo grau. Onde A, B e C pertencem aos reais e A é diferente de zero. O A nunca pode ser zero. Pelaquela mesma razão das equações. Se o A fosse zero, não teria o elemento aqui do x ao quadrado. Não tendo o elemento do x ao quadrado, não seria a equação do segundo grau e também não seria a função do segundo grau. Outra coisa, ó. Os zeros de uma função do segundo grau, f de x igual a x ao quadrado menos bx mais c, são os valores de x cujas imagens são iguais a zero. Escreva um valor, esses valores são dados por. Preste atenção que o que é que vai acontecer aqui? Vai substituir esse f de x por zero. É isso que está dizendo, ó, f de x vai ser igual a zero. Então, ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. É aquilo que a gente fazia também nas funções do primeiro grau, só que agora é função do segundo grau. Como é que se resolve isso aqui, gente? Isso aqui vê que se transforma em uma equação do segundo grau. Como é que se resolve a equação do segundo grau? Utilizando a fórmula de Bhaskara, né? O deltazinho aqui primeiro, depois encontrar o x' e o x duas linhas. Beleza? Vamos ver aqui se está dando de ver. Então aqui ele já deu alguns exemplos, né? Aqueles dois exemplos que ele mostrou lá. E eu vou resolver aqui para vocês. Ele mostrou aqui o primeiro só tirando os coeficientes A, B e C. Mas aqui ele deu um exemplo mesmo. Ó. Vamos determinar os coeficientes A, B e C das funções quadráticas abaixo. Aí ele tem aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 5. Então, determinou. E também ele determinou quem seriam, não é? Que isso aqui é a lei da função. Com a lei da função, dá de saber quem é o A, quem é o B e quem é o C. Mas para saber isso, nós vamos ter que também aprender uma coisinha que eu já vou mostrar dentro dessa aqui, que é calcular a raiz quadrada, ou melhor, a raiz de uma função, ou as raízes de uma função, beleza? Então, vou levar para cá para vocês verem como é que faz e já mostrar aqui um cálculo disso. Então, eu trouxe para cá, tá? Primeiro, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos calcular o zero dessa função.
Eu acredito que é até mais importante saber quem é A, quem é B, quem é C e tal. Quem são os pontos. Isso a gente vai ver no decorrer das aulas. Mas primeiro, uma coisa bem importante, nós sabemos o zero dessa função. Então diz que f de x é igual a 3x ao quadrado menos 2x mais 5. Então a primeira coisa, se eu quero o zero da função, é substituir isso aqui por zero. Vai ficar zero igual a 3x ao quadrado menos 2x mais 5, certo? Se zero é igual a isso tudo, então isso tudo aqui, ó, 3x ao quadrado menos 2x mais 5 é igual a zero, certo? Agora é só calcular aqui, ó, primeiro vamos tirar os coeficientes a, porque o que foi que transformou isso aqui, gente? Essa função se transformou, na verdade, em uma equação de segundo grau. Então aqui não tirar os coeficientes a, que é 3, coeficiente b, que é menos 2, e coeficiente c, que é 5. E vamos calcular usando a fórmula de Bhaskara. Primeiro, vamos ver quem é o delta. Delta é igual a quem? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai ser igual. Quem é o b? O b é menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 3, vezes o 5, vezes o c, que é 5. Então, delta vai ser igual. Quanto é 2 ao quadrado? Menos 2 ao quadrado é 4. Aí, menos, certo? Menos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5 vai dar o quê? 2 vezes 5, 10, vai 1. Vezes 5, 5, com 6, vão ser 60. Então, delta é igual a 4 menos 60. Quanto é 4 menos 60? É menos 56. Então, aqui, gente, assim como nas equações, outra coisa aqui eu gostaria de lembrar a vocês, que assim como nas equações, quando o valor ele é negativo, quando nós encontramos delta negativo, significa que essa função ela não tem raiz. Nesse sentido, ela é a mesma coisa das equações. Então, ela não vai possuir raiz real. Beleza? Certo? Vamos lá. Agora aqui nós temos aqui, ó, mais exemplos desse sentido. Aqui eu tenho f de x igual a x ao quadrado menos 16. Vou mostrar aqui. Aqui só está só tirando os coeficientes, certo? Tirando só os coeficientes. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que se resolve também. Ele está fazendo só aquela primeira parte, né? Tirando os coeficientes a, b e c. Mas nós já, como a gente já fez muito isso aqui nas equações, eu já estou indo direto para as raízes. Bora calcular a raiz desse aqui para ver se tem. Na verdade, aqui ele disse que era quem? Era f de x. Passa aqui para separar. F de x é igual f de x igual a x ao quadrado 6. F de x igual a x ao quadrado menos 16. Então, o que é que a gente faz? O primeiro passo, substitui esse f de x por zero. Então, vai ficar 0 igual a x ao quadrado menos 16. Ora, se 0 é igual a isso aqui, então pode dizer que isso aqui, ó, x ao quadrado menos 16 é igual a 0. Eu só vou fazer o quê? Vou tirar os coeficientes, que é o coeficiente a é 1. Coeficiente b não tem, então coloca 0, né? Não tem um número aqui acompanhado do x, sem expoente. E o c é menos 16. Então, quem seria o zero da função? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, delta seria igual a b ao quadrado. Quem é o b? É 0 ao quadrado menos 4 vezes o a. Quem é o a? 1. Vezes o c, que é menos 16. Então, delta seria igual a 0 ao quadrado é 0. Já vou deixar ele de mão aqui. Menos por menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 16 é 64, certo? Então, encontramos aqui. Só trazer um pouquinho mais para cá. Encontramos aqui o valor de delta. Agora, nós vamos partir para a segunda parte da fórmula de Bhaskara, que é encontrar o valor de x. X vai ser igual a quem? Igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta. Tudo isso dividido por 2 vezes o a.
Então, x vai ser igual a menos o b. Quem é o b? É zero. Mais ou menos raiz quadrada de delta. O delta deu 64. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. Quem é o a? É 1. Então, x vai ser igual. Esse aqui eu já posso até eliminar, certo? Aí fica mais ou menos raiz quadrada de 64 é 8, dividido para 2. Aqui não fazer o quê? Calcular o x' e calcular o x duas linhas. Então, quem seria o x'? X' é parte positiva, é 8 dividido para 2. E 8 dividido para 2 é 4. Quem é o x duas linhas? É parte negativa, é menos 8 dividido para 2. Menos 8 dividido para 2 é menos 4. O que foi que a gente encontrou aqui, gente? O que significa? O que é esse 4 e esse menos 4 representa na nossa função? Esse 4 e menos 4 são os valores que eu posso usar para x e vou encontrar como y igual a zero se eu utilizar essa lei dessa função aqui, ó, certo? Se eu colocar x igual a 4, vai dar zero. Ou se eu colocar x igual a menos 4, também dá zero. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Supondo que aqui seja 4, fica 4 ao quadrado. Quanto é 4 ao quadrado? 16. 16 menos 16, 0. Então, y seria 0. Agora, se trocar por menos 4 ao quadrado, também dá 16. 16 menos 16 dá 0. Então, esses 4 e menos 4 são valores que eu posso indicar para x e vou encontrar o y igual a 0. Por isso que o nome disso é zero da função. Beleza? Não se preocupe, nós vamos ver muitos exemplos desses. Não está nem falando disso aqui ainda, de raiz. Mas eu já gosto de falar isso nas primeiras aulas. Por quê? Porque a gente já viu muito essas resoluções nas equações de segundo grau. E fica mais fácil até para enganchar aqui uma na outra e nos ajudar a entender melhor como é esse zero da função, certo? Antes de eu falar as outras coisas relacionadas à função. Então era isso, gente, que eu queria mostrar para vocês. Qualquer coisa, entre em contato que eu estarei aqui para responder. E até a próxima.